Você já reparou na correlação que existe entre dólar e a nossa bolsa de valores? Inclusive, diretamente lá dos sábios, nesse intervalo de um ano, nós podemos observar essa correlação quase que perfeita. Ou seja, quando um sobe, o outro desce e vice-versa. Por que isso ocorre? O que leva uma coisa a se contrapor à outra? E o mais importante, como o investidor poderia agir em meio a esses eventos que mais nos lembram água e óleo? Não se misturam, mas não necessariamente uma coisa vive sem a outra. Bom, se esse tema lhe interessa, como eu tenho certeza que vai lhe interessar, inclusive tem muita informação de altíssimo nível hoje. Confia, vem comigo, fica até o fim do vídeo porque tá incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, ou melhor dizendo, cada vez mais sábios, cada vez mais sábias. Sejam muito bem-vindos, Paulo Bonetti, criador do Saldo Zero. Como sempre, se você não tiver inscrito, deixa o meu convite, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não estiver fazendo parte da comunidade VIP do Saldo Zero, pegue o link aqui embaixo, vai lá, se cadastre, faça parte lá no Discord, tá, gente? Vai lá, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, tenho certeza que vai agregar muito para sua vida financeira, para os seus investimentos. E por último, se você não me segue, me siga lá no Instagram também, que por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira mais sábia. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa, porque tempo é dinheiro. Para explicar todo esse imbróglio, a gente precisa entender alguns conceitos primários. Então eu vou fazer um de trás para frente aqui para que a gente possa ter um entendimento mais facilitado. A primeira coisa que a gente precisa compreender é a influência da moeda americana. Em que sentido? Como nós podemos ver nesta imagem retirada diretamente lá do BDI da B3, o Boletim Diário de Movimentações do Mercado, pegando os dados de movimentação de agosto, o que nós vemos aqui é que 52,43% do volume de negociação em toda a nossa bolsa de valores se dá pelos estrangeiros. Apesar de um dado do mês de agosto de 2022, é um comportamento que se repete quase que sempre em nossa bolsa. E aí, por esta influência massiva dos investidores estrangeiros, e se nós considerarmos que a moeda global, comumente usada entre negociações internacionais, é o dólar, fica fácil de nós compreendermos essa influência que a moeda americana tem sobre a nossa bolsa de valores. Segundo ponto que a gente precisa levar em consideração também, o capital é covarde. Fique com essa frase na cabeça que isso vai te abrir um leque para os seus investimentos tremendo. O capital, ele é covarde. Essa afirmação, ela se dá no sentido que os investidores tendem a preferir investimentos de menor risco ou de maior correlação entre risco e retorno. O que é melhor? Você ter a expectativa de ganhar 8% ao ano em um investimento classe A, ou você ter a expectativa e não a certeza de ganhar 10% ao ano, mas num investimento classe C, com maior grau de risco. Muita gente tenderia a preferir o investimento de classe A, apesar do investimento de classe C ter uma expectativa de retorno melhor. É o tal daquela frase, é melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. E é justamente o que ocorre com essa relação dólar-bolsa de valores. Entenda o seguinte, se o risco Brasil aumenta, por exemplo, boa parte daquele dólar que está investido na bolsa tende a ser resgatado e destinado para investimentos mais seguros. Ou também, digamos que os Estados Unidos, por exemplo, subam mais suas taxas de juros, aumentando assim a promessa de retorno a seus investidores por meio de investimentos mais seguros. Da mesma maneira, boa parte deste dólar que está aqui investido no Brasil tende a ser resgatado e destinado lá de novo para os Estados Unidos. São dois exemplos extremamente simples, nós poderíamos detalhar muito mais essas questões, mas o que eu gostaria que você entendesse é o seguinte, essa relação risco-retorno, e muitas vezes influenciada por questões adversas, então escândalos, conflitos políticos, inflação local, inflação global, guerras, outros conflitos, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra grande economia global, faz com que o capital corra para lugares de menor risco ou de melhor relação risco-retorno, ou seja, maior retorno quando o risco, apesar disso, compense. E
se mais do capital movimentado na nossa bolsa de valores ele é advindo de investidores estrangeiros, fica novamente fácil de nós entendermos os motivos do dólar ser tão influente para o investidor local. E terceiro ponto, a oferta e a demanda. Sabendo que o dólar tem grande influência em nossa bolsa de valores, sabendo também que o capital é covarde, tende a correr para lugares mais seguros, nos resta então compreender agora a relação oferta e demanda. Vamos pensar o seguinte, esqueçamos um pouco a bolsa, pensar num produto qualquer. Quando há muita gente querendo vender um determinado produto, mas em contrapartida tem pouca gente querendo comprar, não dá match, as pessoas não conseguem vender, porque tem pouca gente querendo comprar e pagando pouco e muita gente querendo vender. O que acontece? Guerra de preços. As pessoas tendem a baixar o preço devido ao excesso de oferta até que as coisas tenham um match novamente e aquele que vender pelo menor preço vai conseguir vender o seu produto. Do mesmo modo, quando há muita gente querendo comprar e agora tem pouca gente ofertando aquele produto, quem é que vai comprar? Aquele que oferta mais. Ou seja, a tendência é que aquele produto comece a ficar cada vez mais escasso, mais valioso e assim, por consequência, mais caro. Então pensemos o seguinte, em um cenário favorável para o nosso mercado, onde os investidores estrangeiros passem a sentir mais segurança em trazer o capital para o nosso país, o fluxo de entrada de dólares aumenta. Então, se nós temos uma maior oferta de dólar, o que acontece com a sua cotação? Tende a baixar, tende a ficar mais barato. Já em um cenário contrário, onde os investidores deixam a nossa economia por motivos já explicados, lembrando maior risco ou menor relação risco-retorno, nós tendemos a ter uma menor oferta de dólar. Por quê? Porque o dólar começa a sair. Neste caso, o que acontece com a sua cotação? Tende a se valorizar. Então tudo que foi explicado até agora, e detalhe, tá gente? Esse tipo de conteúdo de altíssimo nível, você dificilmente vai encontrar em outros canais. Então se você estiver gostando, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar. E se você não tiver inscrito, se inscreva para não perder outros vídeos como esse, tá? Mas tudo que foi explicado até agora nos leva a entender os motivos dessa contraposição bolsa e dólar. Então, em casos de maior risco na nossa bolsa ou menor relação risco-retorno, os estrangeiros, que são mais de 52%, eles fazem o quê? Eles vendem massivamente bolsa e retiram o seu capital, que nesse caso é covarde, e leva esse capital para onde? Para investimentos com menor risco ou com melhor relação risco-retorno, geralmente de volta para os Estados Unidos. Nesse cenário, pela venda massiva, a bolsa se desvaloriza e pela saída desse dólar da bolsa, saída também do país, o dólar se valoriza. E no cenário onde há um menor risco na nossa bolsa ou uma melhor relação risco-retorno, os estrangeiros, novamente, que são mais de 52%, eles começam a comprar bolsa massivamente e acabam, por consequência, trazendo o seu capital, que agora é corajoso. Nesse caso, a bolsa começa a se valorizar e o dólar, que começa a aumentar aquela oferta, começa a ter o seu preço reduzido. O resultado disso, novamente, o gráfico lá nos sábios, essa correlação, quando um sobe, o outro desce e vice-versa. E agora que você já é um expert deste quesito, nessa relação dólar-bolsa, é preciso nós apenas concluirmos todo esse racional dizendo que nem sempre é assim. Pois é, nem sempre é assim. Primeira coisa que você precisa ponderar, apesar de mais de 52% dos investidores na nossa bolsa serem estrangeiros, nós ainda temos praticamente 48% que são investidores locais, ou seja, o dólar influencia até certo limite. E segundo ponto que você precisa ponderar também é que nem sempre esse capital que está entrando no Brasil tem como destino a Bolsa de Valores. Algumas vezes, parte desse capital tem como destino outras empresas que sequer estão listadas em bolsa. Ou também parte desse capital tem como destino títulos de renda fixa. E por quê? Porque a taxa de juros aqui no Brasil também está alta. Ademais, é preciso ponderar aqui também uma terceira questão, a nossa inflação que corrói o real. Fato este que, independentemente desse fluxo cambial, nossa moeda tende sempre a perder um valor gradativo frente ao dólar. Por quê? Porque historicamente a nossa inflação é muito maior que a dos americanos. O resultado disso, vão para a tela. Se nós pegarmos um intervalo maior, o que a gente vê é que as duas coisas tendem a se valorizar no longo prazo. Apesar disso,
eu lhe chamo ainda a atenção para essa correlação, principalmente em grandes crises do mercado, que nós temos aqui na crise de 2014, 2015, lá com o impeachment da Dilma, e agora com o Covid. Momentos aonde o capital ele se mostrou verdadeiramente covarde. E por último, como eu comparei dólar e bolsa com água e óleo, uma estratégia inteligente de investimentos não deve ser do tipo excludente. É preciso compreender esses comportamentos e buscar entender como bem combiná-los dentro de uma carteira de longo prazo. Há de se considerar também que, apesar de difícil de acontecer no futuro próximo, esse efeito, esse comportamento que eu lhe trouxe como conhecimento hoje só ocorre devido a essa grande exposição dos estrangeiros na nossa bolsa. Ademais, também só ocorre porque a principal moeda hoje continua sendo o dólar. Uma outra moeda pode vir a substituí-la no futuro? Pode, mas é pouco provável que isso aconteça, principalmente num curto e num médio prazo. Na estratégia do saldo zero, na estratégia dos sábios, ambos esses ativos fazem parte de dois dos grandes pilares da carteira, que é a proteção cambial e a agressão renda variável. Sem considerar, obviamente, que ainda há um terceiro pilar aqui, que é a nossa proteção caixa. Toda essa estratégia é devidamente explicada numa playlist gratuita aqui no YouTube sobre composição de carteira. Depois assista lá para você entender melhor. E para aqueles que queiram se aprofundar ainda mais, aí eu sugiro o meu livro, Montando uma Carteira de Investimentos Inteligente, lançado junto com a editora Nova Tech. Você vai encontrar nas principais livrarias, mas também lá na Amazon. E por último, o meu curso do Saldo Zero, a Liberdade Financeira, que está em preço promocional. Se você tiver interesse, saldozero.com.br, vai lá, pesquise o curso, veja como funciona, conheça-o e veja se faz sentido para você, tá bom? Por fim, como sempre, sucesso, prosperidade, sempre por aqui eu fico, sou Paulo Gugnatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!